Galera BPR, mais um vídeo no canal e sim, estamos novamente na zona de rebaixamento, né? Já tivemos outra vez nessa competição e agora a gente retorna após 5 jogos de Marquinhos Santos e nenhuma vitória. São 4 empates e uma derrota nesse campeonato brasileiro. O Ceará também perde a sequência invicta que estava tendo, eram muitos empates, é verdade, mas perdeu essa sequência de que já ia aí a 12 jogos, se eu não me engano. E preocupa bastante, tá bom? Vamos comentar um pouquinho sobre essa sequência do Ceará. O Ceará que vai ter um jogo importante nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. E comentar também sobre a especulação, né, que houve aí de um jogador do Corinthians, que é o Mosquito. Tem novidades, né, que não são muito boas não, tá? Ó, você que tá chegando no nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, manda pra todo mundo aí. É a semana que tá começando, uma semana tensa pro torcedor do Ceará, principalmente depois da derrota, por saber que tem um desafio gigante agora de fazer a virada em cima do nosso maior rival, que é o Fortaleza, e não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, principalmente pelos últimos jogos que o Ceará tem feito, principalmente no Brasileirão. O Ceará entra na zona após a vitória do Cuiabá contra o Botafogo, venceu dentro de casa, coisa que o Ceará não conseguiu fazer ainda, cara. Isso é uma vergonha, o Ceará não conseguiu vencer como mandante no Castelão, venceu uma vez, mas era como visitante no Clássico Rei. Então, complicada a situação do Ceará, vou colocar na tela a tabela para vocês. Hoje, o nosso time, o Vozão, é o 17º colocado do Brasileirão. Tudo bem que está com o mesmo número de pontos que o América Mineiro, que o Avaí, que estão fora da zona. E, assim, a situação não é tão crítica, porque a gente está a 3 pontos do 9º colocado, que é o Flamengo, né? Uma vitória daria um salto aqui, com 3 pontos a mais daria um salto na tabela. A questão é que o Ceará não vence, cara. E isso é realmente preocupante. Perde pouco, é verdade, apenas 4 derrotas nesse Brasileirão, mas são muitos empates, 9 empates e pouquíssimas vitórias. O Ceará só venceu mais do que Juventude e Fortaleza, que são os 2 últimos colocados nesse campeonato. Apenas 3 vitórias. O Avaí, por exemplo, que está empatado em número de pontos, tem 2 vitórias a mais, 5 vitórias. Ou seja, critério de desempate aqui, a gente está muito desfavorecido. A gente acaba ficando para trás pelo critério de desempate. O primeiro critério, como vocês sabem, é o número de vitórias, tá? Então preocupa muito a situação do Ceará. Marquinhos Santos não consegue vencer ainda pelo Brasileirão. Repetindo, 4 empates e uma derrota. Essa derrota agora fora de casa contra o Fluminense, bem criticada pela torcida. A gente falou bastante aqui na nossa live pós-jogo. Quem não assistiu, assista aí que tem nossos comentários. Acho que passou muito por ele, né? Essa derrota lá no Maracanã para o Fluminense. Ele que demorou demais para fazer as alterações. O torcedor está muito impaciente. Não houve coletiva no Marquinhos Santos, então a gente achou ali que talvez ele fosse ser demitido, mas como tem o Clássico Rei no meio dessa semana, nessa quarta-feira, a diretoria parece que está segurando um pouco para ver o que é que vai acontecer. E aí talvez, né, dependendo do que acontecer na quarta-feira, decidir o futuro do Marquinhos Santos no Ceará, né? Porque tudo indica isso, que se for desclassificado quarta-feira, eu acho que não vai ter clima algum para o treinador. São poucos jogos, é verdade, mas foi uma evolução muito grande, tática, técnica, de todas as formas, nas alterações. A gente viu uma queda, né, em relação ao nosso treinador, principalmente comparando com o último, que foi o Dorival. Então o torcedor do Ceará está chateado e com razão, e muito preocupado agora dentro da zona de rebaixamento, cara. E assim, não está mais no começo do campeonato, né? Até voltando aqui a tabela para a tela, a gente já completou 16 jogos. Faltam apenas 3 jogos para acabar esses jogos de ida. Seria o primeiro turno, digamos assim. Então o Ceará tem pela frente, deixa eu até aqui conferir. Depois desse jogo, na quarta-feira, vai ter o Corinthians, sábado, às 9 horas da noite. Depois vai ter Avaí em casa, na terça-feira, 9h30 da noite. São 2 jogos dentro de casa. Ok, o Corinthians é um time que é o vice, né? É o vice-líder da competição nesse momento, mas a gente precisa muito pontuar, precisa muito da vitória para sair da zona de rebaixamento. O ideal era, obviamente, os 6 pontos, né? Vencer o Corinthians e vencer o Avaí, que é o adversário seguinte
Os 2 jogos dentro de casa que o Ceará vai ter. Aliás, o Ceará vai ter 3 jogos seguidos, né? Contando com a Copa do Brasil. Então, se o Marquinhos ou quem quer que seja o treinador do Ceará, a partir do fim de semana, quer se recuperar na competição, pelo menos terminar esses jogos de ida de uma forma ok, precisa, nesses 3 últimos jogos, vencer pelo menos 2, né? Lembrando que depois, a última rodada desses jogos de ida vai ser contra o Juventude, fora de casa, um jogo que é sempre muito complicado, no Alfredo Jaconi, e vai ser no domingo, dia 24 de julho, às 4 da tarde, tá? É isso, a situação é essa. O Ceará tudo bem, tá muito bem na Sul-Americana, mas vai ter um jogo muito importante, muito difícil no começo de agosto, mas é preocupante demais a nossa situação de estar na zona de rebaixamento. Em outros anos, a gente teve, obviamente, oscilações no campeonato, mas tem tempo, né, que a gente não aparece 2 vezes assim na zona. Aparece na zona, dá aquela recuperada, sai da zona, passa um tempo fora e retorna agora. Principalmente pela falta de vitórias e principalmente a falta de vitórias dentro de casa. Essas trocas de treinadores acabou também influenciando bastante aí para essa má fase do Ceará. E vamos ver, né, o que é que acontece, principalmente em relação à contratação. O Ceará continua no mercado da bola também, e tem uma notícia, galera, sobre um jogador que a gente falou aqui que o Ceará tinha interesse, pelo menos tinha uma especulação muito forte em relação ao Gustavo Mosquito do Corinthians. E, bem, para quem esperava essa contratação, muita gente estava perguntando, e aí, o Mosquito vem, não vem? Ele fez o 7º jogo com a camisa do Corinthians, tá? Tá aqui a notícia do João Pedro Guedes, jornalista, falando, né, justamente isso, que o Gustavo Mosquito completou 7 jogos, até participa do gol do Corinthians contra o Flamengo, e aí ele complementa que o meia foi procurado pelo Ceará, mas vovô ouviu do presidente corintiano que o atleta não seria liberado, só sairia com pagamento de multa, cara por sinal, tá? Para quem esperava ainda que Gustavo Mosquito pudesse aparecer por aqui, não vem, tá, gente? Não vem e, enfim, o Ceará tem que continuar no mercado, não sei se já tá buscando outros nomes ou não, mas se surgir, a gente fala por aqui, traz vídeo por aqui e deixa vocês sempre muito bem informados do que tá rolando de notícias por aí, beleza? Gente, uma nota triste, né, sobre esse fim de semana foram as confusões que aconteceram na Arena Castelão, nesse jogo do Fortaleza contra o Palmeiras. Teve aquele apagão do estádio no final do jogo, o jogo acabou antes dos 45 minutos por conta da falta de energia, e aí rolou uma briga entre organizadas. A gente, não estou querendo criticar a torcida do Fortaleza, porque isso acontece em qualquer torcida, né? É muito lamentável que a gente ainda veja isso. E principalmente perto de um clássico rei, a gente fica preocupado também de alguma violência acontecer nesse jogo, seja do lado de lá, seja do lado de cá, seja das 2 torcidas. A gente alimenta, obviamente, a rivalidade sadia, mas quando se trata de violência, aí não tem negócio de rivalidade. Eu acho que torcedores do Ceará e do Fortaleza têm que repudiar juntos qualquer tipo de violência que aconteça em qualquer uma das 2 torcidas ou em qualquer torcida do Brasil. Então, foi lamentável o que aconteceu, né? A gente espera que para esse clássico a segurança seja reforçada, tanto na torcida deles como na nossa torcida, e que essas coisas diminuam, né, cara? É muito desgastante pra gente, torcedor, que quer ter prazer, quer ir assistir jogo de futebol para ter prazer, para, enfim, né, curtir o momento. E essas coisas acabam afastando muitas famílias, muitos torcedores que só querem ter aquele momento de entretenimento. É lamentável, né? A gente espera que as autoridades deem mais segurança, e principalmente esse tipo de coisa não pode acontecer. Apagão, falta de energia, não é a primeira vez que acontece no ano, aconteceu novamente. Então fica aqui, né, também o nosso repúdio a esse tipo de coisa, que não aconteça em nenhuma das torcidas e a gente tenha um clássico em paz nessa quarta-feira, tá? Era isso, é um giro de notícias, algumas informações, mas vocês sabem, aqui tem vídeo todo dia, tem live também, né? Então deixa o like antes de sair e até o próximo vídeo, para quem tá assistindo na segunda-feira, live às 9h30 da noite, beleza? Tamo junto, bora vozão e bora pro racha.